Afinal de contas, o dinheiro faz bem ou faz mal para a vida das pessoas? Olha que interessante. Muita gente, né, cria essa ideia na cabeça de que só quem tem dinheiro é pessoa que vai fazer o outro ficar sem dinheiro, né? Aquela ideia que se existe o rico tá rico porque existe o pobre. Então vamos começar a desconstruir essas coisas, a gente vai trazer algumas coisas aqui para ajudar vocês a reconstruir e ter uma outra visão, né? Por isso que o tema da live hoje é os códigos do dinheiro. Na primeira pergunta, para a gente começar a live é: o que é o dinheiro? Olha que interessante. Para quem gosta de história ou para quem estudou história antiga, não existia dinheiro lá no passado, né? As pessoas utilizavam a troca. Se eu sou dono de uma fazenda e eu produzo trigo e, por exemplo, Mônica, minha irmã, tem uma fazenda e nessa fazenda ela tem gado, então o que eu fazia? Mônica, é o seguinte, eu vou te dar aqui 2 sacos de trigo, duas sacas de trigo e por consequência você me dá uma vaca dessa aí. Só que chegou um momento que a agricultura, né, ela foi evoluindo e começou a sobrar comida. Então não tinha mais, ficou discrepante essa relação. E aí vieram as moedas e até onde a gente chegou hoje, que é o dinheiro. E o dinheiro está acabando, está virando tudo digital agora, né? Então o dinheiro, ele é uma ferramenta que a gente utiliza para adquirir coisas para nossa vida. Então essa é uma coisa muito importante porque isso já é construído na cabeça de Léo, né? Se você perguntar a Léo, encontrar com ele algum dia na rua aí, quando ele estiver comigo, perguntar assim: Léo, o que é o dinheiro? Como é que a gente consegue o dinheiro, Léo? Primeira coisa que ele vai falar, que dinheiro a gente consegue trabalhando. Pode perguntar a ele, existe essa relação na cabeça dele. A gente trabalha para fazer dinheiro e com o dinheiro a gente realiza sonhos e protege a nossa família. Ponto. Então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o dinheiro é que o dinheiro ele nos dá poder de decisão. Eu já falei isso em uma live antiga aí. Então, quem tem mais dinheiro pode decidir melhor sobre essas coisas da minha vida. Por quê? Porque se eu tenho dinheiro, eu posso tomar a decisão de escolher a escola que meu filho estuda. Se eu tenho dinheiro, eu posso ter a decisão de escolher o tipo de comida que eu vou me alimentar. Então, a gente precisa de entender que o dinheiro é importante e que o dinheiro nos dá poder de decisão. E aí a gente precisa ter muito cuidado em que, a partir do momento que eu tenho dinheiro e eu posso decidir, eu preciso ter muita cautela nas decisões que eu tomo. Olha que interessante, né? E eu estava assistindo uma aula que falava de algumas coisas importantes, né? Que está lá dentro da Bíblia. Que tem uma parte que muita gente, né, que gosta de criticar que quem tem dinheiro é gente ruim, que tá lá, né, tem uma parte da Bíblia que Deus fala o quê? Que é mais fácil um camelo passar por um filete de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha que interessante. Então, quando a gente lê isso e interpreta errado, o que a gente tem de interpretar? O que a gente acha? Que o rico vai para o inferno. Mas por que isso, Rafael? Porque se o rico vai para o inferno, por que dentro da Bíblia, parte dela fala tanto de Salomão, que foi um dos caras mais ricos do mundo? Olha que interessante. Então, peraí. Como é que se o rico vai para o inferno, e como é que Salomão faz parte da Bíblia e é um dos caras mais sábios? Porque é exatamente aí que está o jogo. Não é sobre o dinheiro, mas é a sabedoria que você tem para tomar as decisões certas com esse dinheiro que você conseguiu. Olha que interessante. Por quê? Porque eu falei que o dinheiro te dá poder de decisão. Mas se você não tiver sabedoria para tomar essas decisões podem ser decisões erradas. E essas decisões vão te colocar e te levar para o inferno. Levando esse princípio aí dessa frase, né, bíblica. Então olha que interessante. Então a gente precisa entender, primeiro, que o dinheiro ele é uma ferramenta importante porque ele nos ajuda a tomar decisões. Só que se eu não tiver sabedoria para tomar essas decisões podem ser erradas e me prejudicar. Então, ou seja, a gente precisa, antes de ter dinheiro, ter sabedoria. E aqui a gente entra em algumas coisas que a gente vê de dados diários. Você sabe, 90% das pessoas que ganham na Mega Sena, elas voltam a ficar pobres em menos de 2 anos. Olha que interessante. Por que isso acontece, Rafael? Porque não é... Quando você adquire dinheiro sem ter a sabedoria para administrá-lo, você vai tomar decisões erradas. E você perde ele muito rápido. Então precisa entender que o dinheiro, ele não pode ser colocado na mão de todo mundo. Ah, Rafael, você está dizendo que as pessoas têm que ser pobres? Desde que você não tenha sabedoria, você não vai ter dinheiro. Entenda isso, isso é muito importante. E eu sempre discuto isso, né, com as pessoas que estão perto de mim. Por quê? Porque, Rafael, como é que faz para ser rico? Eu estava conversando com minha irmã esses dias. Eu falei assim, para você ter 1 milhão na tua conta, você precisa ter sabedoria de administrar esse dinheiro.
Porque se eu te colocar 1 milhão na tua mão hoje e você não souber administrar, você acaba com ele em um dia. Um dia você acaba com esse dinheiro. Por quê, Rafael? Porque vamos imaginar, te dou 1 milhão aqui agora. Aí o que você faz? Você tá ainda com a mentalidade de pouco dinheiro. E aí você faz o quê? Vou comprar uma casa. Pum, compra a casa. Beleza. E aí, você tem dinheiro para manter essa casa? Você tem dinheiro para manter essa casa? Então, ou seja, não adianta eu te dar o dinheiro se você não tem sabedoria para tomar as decisões certas com esse dinheiro que você adquiriu. Olha que interessante. Então, a gente precisa entender, por isso que são os códigos do dinheiro. Porque não é dinheiro sobre dinheiro, mas é a tua sabedoria para administrar esse dinheiro para que assim você tome decisões corretas. Então, é por isso que quando você pega o texto bíblico lá, que fala que é mais fácil um camelo passar pelo orifício ali de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Por quê? Porque se eu for rico sem sabedoria, eu vou tomar decisões erradas. E o pior, quando você tem muito dinheiro, para ter esse dinheiro, na maior parte das vezes, você precisa ter pessoas que trabalham para você. Então, quando um rico que tem muito dinheiro toma uma decisão errada, ele não prejudica só a vida dele, ele prejudica também a vida dos outros. Mas se esse mesmo rico sabe tomar decisões certas, ele não só vai ficar mais rico, como ele também vai ajudar outras pessoas. Então, por exemplo, a partir do momento que eu fui crescendo na minha profissão, o que aconteceu? Eu tenho pessoas que trabalham comigo. Então, ou seja, se eu cresço, essas pessoas, por consequência, crescem, desde que elas estejam nesse ambiente adequado. Mas se eu tomo decisões erradas nesse percurso, eu não comprometo só a minha vida. Eu comprometo a vida daquelas pessoas que, direta ou indiretamente, dependem de mim. E é exatamente isso que está ali na Bíblia. Só que se a gente não tem sabedoria para entender isso, a gente pega e distorce e fala que o rico vai para o inferno. E aí começa a criar toda uma distorção sobre o que a gente vai entender sobre dinheiro. Que dinheiro não presta, que quem tem dinheiro é porque passou por cima do outro, que o rico só existe porque o pobre está lá. Então a gente precisa desconstruir, né, essas crenças limitantes para que a gente consiga ter sabedoria e que com essa sabedoria a gente consiga enriquecer e tomar decisões corretas. Então esse é o primeiro código que eu queria trazer para vocês. E eu não estou falando da boca para fora, estou trazendo para você princípios bíblicos, estou te mostrando isso na prática, como acontece, e o que eu valido no meu dia a dia. Então, primeiro código, o dinheiro te dá poder de decisão. Mas se você tem sabedoria, você vai saber tomar as decisões certas, não só para manter esse dinheiro, mas para enriquecer ainda mais. E se você estudar um pouco, né, sobre a história bíblica, que eu comecei a estudar, não sei tudo, mas se você olhar, quando Salomão está ali evoluindo, o que diferenciava Salomão dos outros ricos? Porque ele buscava sabedoria. Era uma pessoa que investia muito em sabedoria. Então é sobre isso que está lá. E a gente começa a entender de forma mais clara o que é dinheiro. O que é que a gente pode fazer quando a gente tem dinheiro? E quanto é importante você investir em sabedoria, inclusive para administrar o dinheiro, para que assim você tome decisões certas. Perfeito? Então, esse é o primeiro código da noite. Segundo código da noite sobre o dinheiro. A gente precisa entender que tirar essa ideia que, né, eu comecei a trazer nesse primeiro código, essa demonização do dinheiro, né? Que as pessoas só conseguiram dinheiro porque precisaram passar por cima dos outros. Que as pessoas só conseguiram dinheiro porque existem pessoas pobres. Então, tira essa ideia, né? E você vê que a maior parte das pessoas que falam isso são pessoas que não fazem o que precisa ser feito, que não assumem o compromisso de fazer tudo o que é necessário para se tornar uma pessoa rica. Pode ver. Não sei se você sabe, 80% dos milionários brasileiros, eles não nasceram milionários. Eles nasceram de família pobre. Só que essas pessoas tiveram sabedoria de fazer o que é necessário no tempo necessário e pagar um preço por isso para chegar a se tornar milionário. Então, tirar essa demonização, né? Que o fulano é rico porque escravizou o outro. Porque se a gente olhar a fundo, uma pessoa que tem uma empresa grande, quantos empregos diretos e indiretos ele está gerando? Quantas famílias ele está ajudando de indireta ou diretamente? Só que na maior parte das pessoas que criticam a riqueza é porque elas não querem assumir o compromisso de fazer o que aquela pessoa fez. Então, ou seja, toda vez que você vê um rico, não fique achando que ele está errado por ser rico. Mas assim, por que esse cara fez? O que esse cara fez para sair de tão baixo e chegar tão alto? Por que não olhar diferente, né? Olhar com um assim, porra, bicho,
esse cara é digno de respeito. Porque esse cara fez por onde para chegar lá. E a pergunta que você tem que fazer é o quê? Como eu posso chegar perto dessa pessoa para que ela me dê o acesso, para que eu entenda o caminho para conseguir chegar lá? Então tirar essa ideia, esse ranço, essa crença na cabeça de demonizar as pessoas prósperas. A gente tem que se inspirar nessas pessoas. Porque senão a gente vai continuar ali e isso só deixa a gente mais para baixo. Por quê? Porque olha que interessante. Passa uma pessoa com um carro importado. A primeira coisa que você faz é o quê? Com certeza tá roubando. Ou, ali ó, deve ter escravizado um bocado de pessoa. Mas por que não falar assim, porra, que bom, velho, que Rafael conseguiu aquele carro ali. Rapaz, quando eu tiver a oportunidade de ficar perto de Rafael, eu quero saber o que é que ele fez para conseguir. A gente não faz isso. Então vamos construir, na verdade desconstruir essa crença da inveja, essa crença de querer demonizar a pessoa que tem prosperidade. E começar a reverter e falar assim, porra, bicho, eu quero ser assim também. Eu quero chegar ali onde ele chegou. E na hora que eu tiver a oportunidade, eu vou perguntar a ele o que é que ele fez para conseguir chegar lá. Porque entenda, ó, e isso é muito importante, isso eu ouvi Paulo Vieira falar uma vez, vocês conhecem Paulo Vieira. Ele falou assim, ó, se toda vez que uma pessoa próspera passa na tua frente, né, às vezes com um carro, e você sente raiva porque aquela pessoa conseguiu e você não conseguiu, você tá ficando com raiva da prosperidade. E você se afasta cada vez mais da prosperidade. Mas se Mônica chega com um carro e fala assim, porra, velho, que massa que Mônica ganhou, velho. Depois eu vou perguntar a ela o que ela fez para eu conseguir fazer também. Você acaba sendo atraído pela prosperidade. Então olha como é ruim você ter inveja. Porque quando você tem inveja, você fica com raiva da prosperidade. E por consequência você se afasta dela. Então começar a desconstruir essa ideia. Porque isso é ruim, inclusive, para você. Porque só quem perde é você. Porque aquela pessoa que chegou lá, ela tá cagando. Ela vai continuar porque ela sabe o preço para chegar lá. Todas as pessoas prósperas, elas sabem o preço que ela paga. Eu até falei, exatamente, Rosa botou aí a lei de atração, é exatamente, você atrai aquilo que deseja. E você atrai também aquilo que você acha que é bom. E o que você acha que é ruim, do mesmo jeito. Então, ou seja, se você olha para aquela pessoa e fala assim, porra, velho, que massa, velho, aquele bicho saiu de lá de baixo e chegou ali. Parabéns, velho. Agora me diga, o que você fez, cara? O que você poderia me falar para me ajudar a também ser próspero como você? Porque você acaba atraindo. E tenha certeza que essa pessoa vai te falar, velho, faça isso. Ó, eu paguei esse preço. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Então é sobre isso. É sobre desconstruir. O segundo código é a desconstrução da demonização da prosperidade. Parar de criticar as pessoas prósperas. Passe a admirar essas pessoas. E admire e tenha ela como exemplo. Não quer dizer que você vai ser exemplo 100% dela. Mas em pontos que você acha adequado para te ajudar a prosperar, você vai se inspirar nessa pessoa. Perfeito? Então isso é extremamente valioso. E ainda dentro dessa demonização da prosperidade, é entender e tirar essa ideia de que o rico sempre é uma pessoa ruim e o pobre sempre é bom. Não existe isso. Existe pobre que é gente boa, existe pobre que é gente ruim. Existe rico que é gente boa e existe rico que é gente ruim. Então, ou seja, a dignidade da pessoa, ela não está associada à riqueza. Lógico, voltando lá à parábola, que se você é rico, mas você não sabe ter sabedoria para tomar as decisões certas, você acaba fazendo não só o mal para você, mas para as pessoas que dependem de você. Então, essa ideia de demonização e dizer que sempre o pobre, porque o pobre é que é uma pessoa digna, é o pobre que vai... Aí pega e distorce, né? Aquela frase lá que eu falei. Aí distorce e diz, na verdade, o rico vai sempre pro inferno e o pobre que vai pro céu. Esquece isso, meu irmão. Esquece isso. Porque se fosse assim, Salomão não estaria lá. Então, isso é muito importante. A gente precisa tirar essa demonização do dinheiro. O dinheiro é importante, o dinheiro é necessário, só que a gente tem que ter sabedoria para que, com essa sabedoria, eu tome as decisões certas com essa possibilidade que o dinheiro me dá. Porque se eu tenho dinheiro, eu posso tomar a decisão. Perfeito? Se eu não tenho dinheiro e eu adoeço, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir pro SUS, eu sou obrigado a ir pro SUS. Mas se eu tenho dinheiro e eu adoeço, eu vou pagar o melhor médico. Eu vou pagar o melhor hospital. Então, é isso que o dinheiro faz. Ele te dá poder de decisão.
Mas que para que você saiba tomar as decisões certas, você precisa ter sabedoria. Então, invista em sabedoria. Invista em acesso. Invista em entender o que as pessoas prósperas fazem para que você faça também. E que você não só enriqueça, mas se mantenha rico e próspero. Perfeito? Então, esse é o segundo código. Evite a demonização do dinheiro. Olhe para uma pessoa próspera e admire ela. Porque aí, como falaram mais cedo aí, a lei da atração. Se você admira a prosperidade, você se torna uma pessoa próspera. Se você admira a pobreza e a ganância, você se torna uma pessoa pobre e gananciosa. Perfeito? Ótimo. Terceiro código. Tirar essa crença de que quem tem dinheiro jamais vai ser feliz. Tira isso da tua cabeça. Ah, fulano tem dinheiro. Ali não é feliz não, pô. Ali que adianta tanto dinheiro. Não é sobre isso. Porque tem tanto gente pobre feliz, quanto tem gente rica feliz. Tem tanta gente pobre que é infeliz e tem tanta gente pobre rica que é infeliz. Perfeito? Então tirar essa ideia. Por que então, Rafael, que se criou essa ideia de que o rico nunca é feliz? Aí, tá vendo? Tem quantos cantores famosos, quantos artistas aí da Globo que tem tanto dinheiro e tá de depressão? Porque não se trata do dinheiro em si, mas se trata da forma como você caminhou para conseguir chegar aonde você queria. Porque se você coloca o dinheiro, aquela ideia, né? Você ama mais o dinheiro do que as pessoas, a tendência é que nessa busca pelo dinheiro, você esqueça de se relacionar bem e você acaba ficando sozinho. Então, é importante a gente desconstruir isso. Então, ao invés de eu amar o dinheiro, eu amo as pessoas e uso o dinheiro para facilitar e fortalecer o relacionamento com as outras pessoas. Olha que interessante. Ao invés de amar o dinheiro, eu uso o dinheiro para me relacionar melhor com as pessoas. Como assim, Rafael? Por exemplo, você tem um filho. Se você tem o dinheiro para usar com as decisões certas, o que é que você pode fazer? Eu, com dinheiro, eu posso viajar mais com meu filho. Eu, com dinheiro, eu posso tomar a decisão que dias de quarta-feira à tarde eu fico com ele. Eu, com dinheiro, eu posso falar assim, ó, eu vou levar meu filho pro final do ano para viajar comigo. Então, ou seja, eu posso utilizar o dinheiro para fortalecer o meu relacionamento com as pessoas que eu gosto. O grande problema é quando você distorce isso. Você ama o dinheiro e esquece das pessoas. Você pisa nas pessoas porque você tem dinheiro. E aí, não é sobre o dinheiro. É porque o dinheiro, ele só expressa ainda mais a pessoa que você realmente era quando não tinha dinheiro. Olha que interessante. Então, isso é muito importante. Então, esse é o terceiro código. É sobre amar as pessoas e utilizar o dinheiro para fortalecer os elos que você tem com as pessoas que você ama. Perfeito? Então, esse código é extremamente valioso. Por quê? Porque se você tem muita clareza disso, mesmo quando você ainda não tem dinheiro, você vai construindo nessa jornada e fortalecendo esse terceiro código. Perfeito? E tirar essa ideia de que quando você tiver dinheiro, você vai ser uma pessoa só. Que quando você tiver dinheiro, as pessoas não vão gostar de você e vão em busca apenas do teu dinheiro. Porque o teu caminho constrói as pessoas que se aproximam de você. Perfeito? Então, terceira coisa importante sobre o dinheiro. Você utiliza o dinheiro para facilitar os relacionamentos e fortalecer os relacionamentos que você vai estabelecer com teu filho, com tua esposa, com tua família, com teus amigos. Perfeito? Por quê? Dei aqui exemplos meus. Então, ou seja, se chega ao final do ano eu posso levar toda a minha família para ir pra praia, isso é o dinheiro que faz. E será que o dinheiro não está trazendo minha vida a ficar mais feliz? Se eu posso almoçar com meu filho, se eu posso levar meu filho todo dia para a escola, se eu posso dormir com meu filho de noite, sem dinheiro eu conseguiria fazer isso? Se eu não tivesse lidado bem com a minha construção da profissão e eu precisasse estar no plantão, por exemplo, agora, e não tivesse ficado com meu filho hoje, porque eu estava de 24 horas de plantão, será que eu estaria mais feliz? Não. Mas o fato de eu conseguir ganhar dinheiro a tal ponto que eu não preciso trabalhar final de semana e eu posso dedicar o final de semana ao meu filho, isso não me faz mais feliz? E aí a gente volta pro segundo código. Não é sobre demonizar o dinheiro. O dinheiro é importantíssimo. Ele é inclusive importante para melhorar e fortalecer os elos com as pessoas que você gosta. Perfeito? Então, desconstrói essa ideia que o dinheiro não traz felicidade. Ele só não vai trazer felicidade se você não souber tomar as decisões certas. Ó, mais uma vez, o dinheiro te dá poder de decisão. Desde que você saiba tomar as decisões certas. Então,
traz felicidade? Sim. Porque eu tenho certeza que se um familiar seu adoecer e for pro SUS e você não tiver dinheiro para ajudar, você vai ficar mais feliz ou menos feliz? Menos feliz. Agora imagina se essa mesma pessoa fica doente e você tem dinheiro para patrocinar a saúde dela. Você vai ficar mais ou menos feliz. Então você entende que não é sobre o dinheiro, é sobre você, é sobre a sabedoria, é sobre a sua capacidade de tomar as decisões certas. Então, o dinheiro traz felicidade? Sim. O problema é que as pessoas não sabem tomar as decisões certas para que isso aconteça. Então, entenda, gente, o dinheiro ele é extremamente importante. Mas, ao mesmo tempo, ele exige de você sabedoria. Porque sem sabedoria você vai tomar as decisões erradas, esse dinheiro vai te trazer infelicidade, pode até, inclusive, te tornar mais pobre. Beleza? Mas se você desenvolve sabedoria nesse percurso, com essa sabedoria você vai saber tomar decisões certas. Beleza? Então, esse é o terceiro código. O dinheiro traz felicidade, sim. A infelicidade só vem com dinheiro se você não tiver sabedoria para saber utilizar o dinheiro da forma correta. Perfeito? Simbora. Deixa eu beber uma água aqui. Tá gostando da live? Comenta aí pra mim. Simbora. Beleza? Então vamos para o quarto código da noite. Né? E é o que? Dr. Rafael, ou Rafael, né? Como é, então, que você entende que como é que o rico ele consegue se tornar mais feliz e você vê tantas pessoas ricas que são infelizes? É exatamente a primeira coisa que você precisa entender sobre dinheiro. Existe uma relação direta entre mais dinheiro, mais pressão. Mais pressão. Perfeito? Ótimo. Eu converso isso muito com Mônica, minha irmã. Primeira coisa. O que é que faz as pessoas terem mais dinheiro e outras terem menos dinheiro? Resultado. Se você tem mais resultado, as pessoas tendem a te pagar por isso. Então, ou seja, quando um paciente faz um tratamento comigo, ele não vem porque o Dr. Rafael é gente boa. Ele vem porque eu tenho um resultado. Porque se eu fosse um médico gente boa sem resultado, esqueça, eu não teria a agenda que eu tenho hoje. Eu não teria paciente de todo o Brasil. Então, ou seja, o dinheiro ele tem uma relação direta com o resultado. Se você é uma pessoa de resultado, você tem mais dinheiro. Ponto final. E não tem discussão sobre isso. E isso é fato. Eu vivo isso. E a minha equipe sabe disso. Não sei se minha equipe está assistindo aí, ela sabe disso. A gente conversa disso toda terça-feira. Você quer ganhar mais dinheiro comigo? Entregue mais resultado. Se tem mais resultado, você ganha mais. Se tem menos resultado, você vai ganhar o mínimo que é necessário. Ponto final. Perfeito. Só que para me ter mais resultado, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter mais disciplina. Eu preciso investir mais em habilidade. Eu preciso dedicar mais tempo da minha vida por um período ali. Tem que ter mais dedicação. Perfeito? Então, ou seja, dinheiro tem relação direta com resultado. Resultado tem direção direta com disciplina, dedicação e esforço. E eu entro com uma quarta coisa, que é tempo. Você precisa de tempo para esse resultado começar a frutificar, para que esse fruto desse resultado gere mais dinheiro. Ponto. E na live da semana passada eu falei sobre isso, que intensidade distorce o tempo. Então, ou seja, se eu quero ter resultado mais rápido para ter mais dinheiro, eu preciso intensificar as minhas ações no tempo que eu determinei. Por exemplo, quando eu terminei minha residência, eu falei assim, eu vou dar um gás na minha vida, eu vou ter anos de dedicação, né? Para que em 2 anos eu consiga abrir minha clínica. Então eu trabalhava pra caramba nesses 2 anos. Mas eu tinha um prazo. Ou seja, para me distorcer o tempo, ou seja, se os meus amigos que terminaram a residência há muito tempo precisaram de 17 anos para chegar onde eu cheguei em 2 anos. Ou seja, só que a intensidade que eu coloquei dentro desses 2 anos foi superior à energia que foi depositada por esse colega em 17 anos. Então, por isso que eu cheguei mais rápido. Então, ou seja, se você quer ter mais dinheiro, você precisa entregar mais resultado. E se você precisa entregar mais resultados e você não tem ainda habilidade para isso, você tem que intensificar a tua energia em disciplina, dedicação, qualificação. Para que assim, essa intensidade distorça o fator 4, que é o tempo. Perfeito?
Ótimo, Rafael. Entendi. Beleza. Onde é que você quer chegar? A gente vai chegar lá em por que os ricos acabam tendo mais depressão. Beleza? Perfeito. Então, ou seja, se eu tenho, por consequência, para entregar esse mais resultado, ter que me dedicar mais, eu tenho que sofrer mais pressão, né? Porque não tem jeito. Para entregar mais resultado, você sofre pressão. Se eu não me preparo para entender que o crescimento financeiro está associado a resultado e resultado é pressão, eu começo a entrar em um colapso. Ou seja, a minha cabeça ela passa a não suportar aquilo e eu começo a fazer o quê? A dar colapso mental mesmo. Então, a primeira coisa que você precisa entender é qual o preço que você está disposto a pagar para ter o que você deseja. Esse é um ponto. Mônica, eu botei isso. Essa é a minha sugestão para a próxima live. Como entregar mais resultado. Perfeito. Então a gente faz esse tema semana que vem, Mônica. E você vai participar para falar algumas coisas da tua vida também sobre isso. Beleza? Então, próxima live, o tema é como entregar mais resultado e Mônica vai fazer com a participação comigo aqui. Vai ser a primeira live dela que ela vai entrar comigo. Beleza? Pronto, eu tá decidido, viu, Mônica? Ponto. Então, beleza. Só para voltar aqui meu raciocínio. Então, se eu sei que para entregar mais resultado eu preciso passar por mais pressão, eu preciso entender que... Agora já era, filha. Tá ao vivo aqui, as pessoas já viram. Se prepare agora. Então, ou seja, eu preciso tomar mais pressão, eu preciso saber qual o nível de pressão que eu aguento. Até para saber qual é o resultado que eu consigo chegar. Beleza? Então a gente precisa entender que o resultado de Rafael talvez não seja igual ao seu, porque a pressão que Rafael aguenta, talvez você não aguente. E tá tudo bem. Então tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Você precisa entender qual o preço você está disposto a pagar. Porque, por exemplo, eu faço live aqui todo domingo, toda quarta. Para médico, eu estou fazendo live todo dia. Então, eu estou fazendo hoje 20, 30... 36 lives por mês. Ou seja, você aguenta fazer isso? Não aguento, Rafael. Então, não queira se comparar comigo. Então, você já nasceu assim? Rafael? Não, não nasci assim, não. Eu fui me transformando na jornada. Só que à medida que eu vou agindo, é aquilo que eu já falei para vocês. Como é que eu consigo ter macro resultado, Rafael? Como é que você consegue entregar os resultados hoje desse ano? Porque eu fui fazendo micro ações diárias. Essas micro ações foram gerando micro resultados. Esses micro resultados sendo empilhados foi aumentando a pressão que eu consigo suportar na jornada. Só que à medida que eu fui caminhando, eu vi que eu posso ir mais além do que eu imaginava. Então, ou seja, para que você seja uma pessoa de resultados muito alto, você precisa ser uma pessoa de resultados pequenos primeiro. Ou seja, você não começa grande. Só quem começa grande é monstro. E você não é monstro. Entenda isso. Quem começa grande é monstro. Comece pequeno. E à medida que você vai tendo resultados pequenos, você vai ficando mais autoconfiante. E quanto mais autoconfiante você fica, maior você vai ficando. Mais pressão você vai suportando. Mas a primeira coisa para começar esse jogo é ter muita clareza do que você quer. Já falei disso em algumas lives aqui. O que você quer para sua vida? O que você quer para o seu relacionamento? O que você quer para sua vida pessoal? Desenha, escreve, no detalhinho. Eu quero ter 3 filhos, eu quero que meus filhos estudem em tal colégio, eu quero participar da vida do meu filho desse jeito, desenha, escreve. Pronto, esse aqui. Pronto. Quem é que eu preciso me transformar para conseguir chegar nesses resultados? Ponto, acabou. Então, ou seja, eu quero ser o médico mais famoso do Brasil. Eu quero atender pacientes de todos os cantos do Brasil. Isso já está acontecendo. Só que para isso acontecer, eu preciso estar aqui na internet mostrando a vocês quem eu sou. Porque se eu não mostrar os meus resultados, vocês não vão vir. E para isso me exige fazer vídeo todo dia, fazer live toda terça. Você está entendendo que existe um preço? E eu pago esse preço. Porque eu sei aonde eu vou chegar. Ponto. Então, quanto mais clareza você tem do que você quer, mais clareza você tem do que você precisa fazer. Olha que interessante. É uma relação direta. Se eu tenho clareza do que eu quero, eu tenho clareza do que eu preciso fazer. E se eu tenho clareza do que eu preciso fazer, eu tenho clareza dos resultados que eu vou ter. E dos que eu vou chegar. Então, ou seja, se eu quero ter um padrão de vida desse jeito, qual é o comportamento que eu preciso ter todos os dias? Então, por isso que eu sou uma pessoa disciplinada. Eu acordo às 4h40. A minha rotina ela é extremamente intensa, dentro de uma dinâmica que eu construí, e tá tudo bem, porque esse é o preço que eu quero pagar para ter o que eu vou chegar, para ser quem eu vou ser. Vocês estão entendendo? Só que isso porque eu tenho clareza do que eu quero.
O que falta na maior parte de vocês é clareza do que vocês querem. Se você não tiver clareza do que você quer, você não tem clareza do que você precisa fazer. Perfeito? Então, isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Então, o primeiro ponto para que você seja uma pessoa próspera, para que você tenha mais dinheiro, é entender que eu tenho que ter resultado. Só que quais resultados? Olha que interessante. O resultado está totalmente ligado ao que você quer. O que é ter resultado para mim é entregar um resultado top pro meu paciente. Pronto. Para entregar um resultado como eu entrego hoje para meus pacientes, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me qualificar, eu preciso treinar meu time, eu preciso ter uma boa gestão no tempo do meu atendimento, eu preciso entregar o nível de assistência pro meu paciente padrão A. A paciente que a gente fez sexta-feira estava com dúvida hoje de tarde e minha equipe estava lá tirando dúvida dela. Isso é padrão de excelência nível A. É o nível de assistência que eu quero dar para o meu paciente, para ele falar assim, ó, eu tive uma assistência totalmente diferenciada do que eu já imaginei e vivi até hoje. Ponto. Só que isso exige muito treinamento, treinamento meu, treinamento do meu time, para que meu time incorpore essa essência e consiga passar isso para o meu paciente. Agora eu tenho muito clareza do que eu quero. E é por isso que quando o paciente me procura, ele sabe o que é que ele vai viver. E quando eu falo para vocês que não é a técnica, é o mínimo, é sobre isso. Quando você vira meu paciente, você entende tudo que eu falo aqui na internet. Perfeito? Mas eu preciso estar aqui mostrando para vocês isso. Para que vocês entendam que existe um mundo paralelo, um tratamento de varizes, que a gente consegue fazer esse mundo paralelo aqui. Quem é meu paciente sabe disso. Perfeito? Ótimo. Então, Rafael, por que as pessoas que têm dinheiro têm uma tendência a ser mais infelizes? Que as pessoas dizem isso. Porque na maior parte das vezes, ela no percurso, ela não entende que o dinheiro ele deve ser usado para tomar decisões com sabedoria. Ou seja, à medida que eu fui crescendo na profissão, eu sabia onde eu queria chegar. Eu desenhei exatamente a vida que eu tenho hoje. Eu queria não trabalhar um dia na semana para ficar com meu filho. Eu queria levar meu filho para a escola todos os dias. Eu quero estar com meu filho todos os dias. Eu quero participar de momentos importantes da vida dele. Então, ou seja, isso foi desenhado em 2019. O que vai acontecer nos próximos 5 anos está muito bem desenhado. E para que essas coisas se concretizem, eu preciso fazer o que eu estou fazendo agora. Vocês estão entendendo? Então essa clareza faz eu ter clareza do que eu preciso fazer. E tá tudo bem. E talvez para quem tá vendo, fala assim, rapaz, qual a necessidade disso? Porque você não tá tendo a visão que eu tô tendo. Você não tá enxergando o que eu já enxergo, mesmo antes de acontecer. Então eu enxerguei o que acontece hoje. Só que quando eu enxerguei isso, lá em 2019, tinha um colega meu que falava assim, rapaz, você estudou tanto, velho, pra ficar trabalhando no interior, vivendo de carro pra lá e pra cá. Mas é porque ele tava só vendo o que estava acontecendo. Ele não tava tendo a visão que eu já tinha. Ele não tinha concretização na mente dele do que eu tava ali vendo já. Então, ou seja, aí entra um ponto importante que falarei na estante. Não deixa as pessoas que não sabem da tua visão interferirem nas tuas decisões. Olha que interessante. Não permita que pessoas que não têm a tua visão opinem sobre tuas decisões diárias. Perfeito? Por quê? Porque se eu fosse ouvir, eu lembro que esse colega meu falou assim, é muito melhor você dar um plantão do que você estar pegando estrada. Só que se eu ficasse num plantão, eu estaria exatamente onde ele está hoje. Então 5 anos se passaram e ele continua lá. E eu continuo aqui. Eu estou aqui. Por quê? Porque eu não deixei as decisões desse colega que não tem a minha visão impactar no que eu faço todos os dias. Então esse é o 4º código da riqueza. A felicidade das pessoas prósperas está associada à clareza das decisões que ele toma todos os dias para a prosperidade. Ponto final. Só que se a gente não se prepara para isso, a gente entra em colapso. Por quê? Porque para você ter muito dinheiro, você tem que dar mais resultado. E mais resultado é mais exigência. Por exemplo, quando o Rafael em 2019 só operava 1 paciente, 2 por mês, era muito mais fácil para mim do que hoje, que eu tenho uma quantidade muito grande de pacientes. Sabe por quê? Porque se eu tenho mais pacientes, o nível de assistência é mais complexo. Eu preciso de mais pessoas. E se eu tenho mais pessoas para trabalhar no meu time, eu tenho mais trabalho para treinar e motivar essas pessoas. Então, ou seja, a pressão que eu preciso suportar hoje, ela é infinitamente maior a pressão que eu suportava antes. Hoje eu sou dono de clínica. Então, quando termina o expediente, eu não vou para casa ficar de boa. Eu vou ter que administrar minha clínica. Se o faturamento cair, eu vou ter que sentar lá e criar novas estratégias para manter o faturamento.
Então, ou seja, a pressão que eu preciso suportar hoje é infinitamente maior do que a de 2019. Só que o dinheiro que eu ganho hoje é muito maior do que 2019. Então a relação é direta. Você ganha mais, você precisa pagar um preço maior. E por isso você tem que se preparar. E aí por isso que eu comecei a live. Não adianta eu chegar e dar 1 milhão no tua mão hoje se você não sabe administrar. Porque senão você vai queimar ele todinho. Ou você vai tomar decisões erradas que você não vai conseguir sustentar essas decisões. Então entenda que o dinheiro, ele não vai para a mão de qualquer um. Eu sempre digo para minha equipe, o dinheiro está em cima da mesa. Só que se você não sabe pegar esse dinheiro, ele é muito tímido. Você precisa se relacionar com ele. Olha que interessante, eu falo isso com minha equipe direto. O dinheiro está sempre em cima da mesa. Mas se você não souber se relacionar com ele, ele não vai deixar você levar ele para casa. Por quê? Porque o dinheiro te dá poder de decisão. Só que para você ter acesso ao dinheiro, você tem que ter sabedoria. Porque se você não tiver sabedoria, você toma decisões erradas. E esse dinheiro ele vai para com você e ele volta de novo. Vocês estão entendendo? E aí um dia falaram assim, por que os ricos não pegam o dinheiro e dão para os pobres? Porque se pegar esse dinheiro e der para o pobre, o dinheiro vai voltar para o mundo rico de novo. Porque não é sobre ter o dinheiro, é sobre ter a sabedoria. Porque a sabedoria está totalmente ligada ao dinheiro. Mais uma vez, vai lá na Bíblia. Salomão. Onde é que Salomão investia a riqueza dele? Em sabedoria. Então tá lá, não é da minha cabeça. Por isso que esse é um código de dinheiro. Se você quer ter mais dinheiro, invista em sabedoria. Por isso que eu bato toda semana aqui. Invista nos ambientes que você frequenta. Invista nas pessoas que você se relaciona. Porque essas pessoas vão te puxar para baixo ou para cima. Eu sempre falo isso com a minha equipe. Aqui dentro a pressão é grande. Mas tenha certeza, vocês nunca mais vão ser as pessoas que vocês entraram aqui antes. Porque lá eu treino comunicação com a minha equipe. Eu faço elas darem aula. Isso é ambiente. Isso é ambiente de prosperidade. Sabe por quê? Porque eu sei que para me tornar mais próximo, eu preciso levar junto as pessoas comigo. E para essas pessoas irem comigo, elas precisam mudar os comportamentos. Se você ganha X e você vai para Y, você não pode ser a pessoa de X. Eu sempre falo isso. A prosperidade, ela parece com as estações do ano. Se você está no verão, você tem um comportamento. Você se veste de um determinado jeito. Quando você está no verão, você vai usar a roupa mais fresca. Você vai querer ir mais para a praia. Agora imagine que você está com a roupa de verão e você vai para o inverno europeu, menos 5 graus. Você vai conseguir ficar de regata? Você vai conseguir ficar de biquíni ou de sunga a menos 3 graus? A mesma coisa é o dinheiro. Para você acessar mais dinheiro, você precisa mudar o teu comportamento. É estação. Cada etapa da prosperidade, ela vai te exigir um comportamento diferente. Então você precisa se preparar para você ter mais sabedoria, para que com esse aumento de resultado, você aprenda a tomar as decisões melhores. Porque se você ganha mais e você fica com um comportamento de menos, você vai fazer merda. E é por isso que está lá na Bíblia. É mais difícil um rico entrar nos reis do céu do que um camelo passar por um fio de uma agulha. Ponto. Porque quanto mais rico você fica, mais sabedoria você precisa ter. Porque você tem mais poder de decisão. Se eu sou rico e começa a estar colapso mental, eu começo a usar droga. Eu tenho dinheiro para comprar mais droga. O pobre não tem dinheiro para comprar mais droga. Se eu tô rico, eu posso comprar carro mais veloz. E esse mesmo carro veloz pode causar um acidente. Vocês estão entendendo? Então é sobre isso. São sobre as estações da prosperidade. Se você muda de estação, você precisa mudar de comportamento. Você precisa mudar de ambiente. Você precisa ter novas amizades. Olha que interessante. Por quê? Porque os amigos da fase 1, dificilmente eles vão estar na fase 2. Desde que eles mudem o comportamento para a fase 2. Porque se você muda de estação, você precisa mudar de comportamento. Se teu amigo da fase 1 continua com o mesmo comportamento, não vai rolar ele ir junto com você, ele vai ficar. E é por isso, um dia eu usei uma frase aqui, os amigos da infância, eles ficam na infância desde que os comportamentos que eles têm continuem lá na infância. Se teus amigos da infância mudam de comportamento para a próxima fase, eles vão juntos com você. Sabe por quê? Porque começa a repelir. Se você faz dieta, você não fazia, você só comia porcaria. Você mudou teu comportamento, agora você quer fazer dieta, você passa a não comer mais açúcar, por exemplo. Se você vai andar com pessoas que fazem isso, de uma outra. Se você anda com ela, ela vai te contaminar e você vai romper a tua decisão. Mas se você sai daquele ambiente, você entende que você vai conseguir prosperar e conseguir chegar lá, fazer sua dieta direitinho.
Por isso que os amigos da infância, eles ficam na infância desde que o comportamento dele continue sendo da infância. Perfeito? Porque a prosperidade te exige mudança de comportamento. E esse comportamento modificado, ele vai te levar para a próxima fase. Beleza? Ponto. Então é isso. A gente finaliza a live de hoje. Eu queria falar desses 4 códigos. É importante, né, que para quem entrou depois, volte, revisite. Beleza? Então, por quê? Porque isso muda completamente o jogo da tua vida. Tá bom? Essa noção de dinheiro. E para quem é pai, para quem é mãe, faz isso com teu filho. Faz teu filho entender o quanto o dinheiro é bom. Quanto o dinheiro ele te dá poder de decisão. Mas ao mesmo tempo, mostre para ele que ele tem que ter sabedoria para tomar as decisões com esse dinheiro. Beleza? Que o dinheiro é importante, mas que o dinheiro não cai do céu. A gente só consegue fazer dinheiro através do trabalho. Isso é muito importante. Existe esse código que foi implantado dentro da cabeça do meu filho. Se você perguntar a ele, trabalho é bom, Léo? É bom. E a gente trabalha para quê? Para fazer dinheiro. Não é para ganhar dinheiro, é para fazer. Porque a gente não ganha. A gente precisa trabalhar para fazer esse dinheiro acontecer. Então, se perguntar a ele, vai dizer exatamente isso. O trabalho é bom, a gente trabalha para fazer dinheiro e a gente tem dinheiro para realizar sonhos e proteger a família. Ponto. Esse código está lá implantado na cabeça dele. Porque meu filho precisa entender que ele não vai ter dinheiro se ele não trabalhar. Eu aperto a vida dele mesmo. Por quê? Porque as dificuldades que eu tive para chegar até aqui, ele não vai ter. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não posso... Ó a ideia. Eu não posso fazer meu filho ser culpado porque a vida que ele tá tendo agora é melhor do que a que eu tive. Mas eu preciso, ao mesmo tempo, ensinar a ele o quanto a responsabilidade dele é maior. Porque ele tá tendo a oportunidade de estudar na melhor escola de Feira de Santana. Porque eu posso pagar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter a sabedoria de tomar decisões mais estratégicas. Por quê? Porque quando você tem mais dinheiro, você tem mais poder de fogo. Ou seja, as tuas decisões são mais abertas, o leque. Quando você não tem dinheiro, você não pode tomar decisão qualquer. Concorda? Se eu não tenho dinheiro, a pessoa adoeceu, eu vou levar para o hospital particular? Não vou. Então não tenho poder de decisão. Mas se eu tenho dinheiro, eu posso tomar decisão. Então por isso que esse meu filho tem que ser mais sábio do que eu fui. Porque se ele tem mais poder de decisão, graças ao poder aquisitivo que ele vai ter, eu preciso dar mais sabedoria a ele do que eu tinha na idade dele. Para que com essa sabedoria, ele possa tomar decisões certas e estratégicas com o dinheiro que ele vai ter. Perfeito? Então é isso. A gente finaliza a live de hoje. Próximo domingo a gente está aqui. Mônica vai participar. Deixa eu ver qual é o tema mesmo, Mônica. Deixa eu até printar aqui. Nem sei mais. Como entregar mais resultado. Essa é a live da semana que vem. Vai ter participação ao vivo de Mônica aqui. Até printar aqui, peraí. Travou. Próxima live, como entregar mais resultados, né? Mônica vai participar dessa live. Não sei nem se ela saiu já daí. Beleza, gente? Muito, muito obrigado. A gente se vê no próximo domingo. Lembrando que nessa quarta-feira a gente tem a nossa live, né, semanal sobre os resultados do tratamento de varizes. Essa semana eu quero explorar o tratamento das veinhas menores, tá bom? Semana passada eu falei sobre o tratamento de varizes grossas. Quem perdeu, tá salvo aqui no feed. Próxima semana a gente vai falar sobre escleroterapia, sobre laser para o tratamento de vasinho, sobre espuma. Eu vou trazer vários dos nossos resultados, porque isso é importante para validar a segurança de vocês. A gente vai falar bastante sobre o nosso diferencial do tratamento de varizes. Então já te convido para nessa quarta-feira, às 20h45, vir para a nossa live sobre o tratamento de varizes. Lembrando, para quem chegou agora e é novo aqui no meu canal, todo domingo, às 20h45, a gente tem a nossa live do programa Mentalidade, onde eu trago temas do nosso cotidiano que vai contribuir para você se tornar uma pessoa melhor. Então, em vez de estar assistindo Fantástico, só mostrando morte, vem para cá, traz a família, 20h45 a gente está aqui. Toda quarta-feira, às 20h45 também, a gente tem live sobre o tratamento de varizes. Então, nessa quarta-feira, eu vou estar abordando sobre o tratamento de vasinho com laser para vasinho, escleroterapia e escleroterapia com espuma. Vou trazer uma enxurrada de resultados nossos e a gente vai estar discutindo como é que a gente conseguiu chegar naqueles resultados, para que vocês entendam os diferenciais do tratamento com o Dr. Rafael, tá bom? Para quem está assistindo a live e quer agendar uma consulta comigo, quer ser meu paciente, digita aqui "eu quero", que vocês vão receber uma mensagem minha lá no direct. Então assim que acabar a live, digita aqui "eu quero" e você vai receber essa mensagem aí, tá bom? Com todo o nosso contato para chegar até a consulta.
Para quem quer saber onde é que eu atendo, né, como cirurgião vascular, tratamento de varizes, a gente atende aqui em Feira de Santana, no Instituto Varizes, fica no edifício Multiplace, 17º andar. E para quem quer agendar consulta, é só digitar aqui eu quero, assim que terminar a live, você vai lá no seu direct, você vai ter uma mensagem minha com o telefone para agendamento, tá bom? Beijo no coração, muito obrigado pela audiência. A live de hoje foi top. Railda botou aí eu quero, Eli também botou eu quero. Assim que terminar, Eli e Rai, vai lá no direct de vocês que vai ter uma mensagem que eu mando para vocês, tá bom? A gente se vê então no próximo quarta-feira às 20h45 e no próximo domingo às 20h45, tá bom? Excelente noite a todos vocês, espero que tenham gostado da live. Assim que terminar, vai lá, deixe seu comentário, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz em ver o comentário de vocês lá no feed. Assim que eu terminar aqui, eu vou deixar salva a live. Beleza? Se conhece alguém que precisa ouvir tudo isso que eu falei, também compartilha. Assim que a live ficar salva, vai lá, compartilha com várias pessoas. Esse é um tema extremamente valioso. Esse é um tema de quebrar crenças, né? Que muitas pessoas têm. Você sabe que várias pessoas, talvez até vocês, eu já tive essas crenças. E foi muito importante ressignificar tudo isso para que eu conseguisse ser uma pessoa mais próspera e conseguir chegar onde eu estou chegando. Tá bom? Um abraço, fique com Deus e a gente se vê na próxima quarta-feira e no próximo domingo, sempre às 20h45.